O que será que fez esses 4 homens, e na verdade eram até muito meninos, talvez Pedro era o mais velho deles, porque João, logo quando Jesus o chamou, deveria ter aí por volta dos seus 17 anos. Foi o apóstolo que mais viveu. Escreveu o seu evangelho. Jesus já tinha ressuscitado há mais ou menos uns 40 anos. João viveu muito, muito. Mas esses 4 homens acompanharam Jesus e eles estavam presentes nos momentos mais importantes da vida de Jesus, né? Principalmente Pedro, Tiago e João. Estavam junto com Jesus. Ele, quando ia fazer coisas mais elaboradas, chamava os 3 para irem junto com ele. Mas o que fez eles deixarem o trabalho deles de pescadores e seguir Jesus? O que é que fez? Na primeira leitura, até o escritor ele usa até uma hipérbole, né? Porque ele diz que Nínive demorava 3 dias para ser atravessada. Imagina o tamanho da cidade. Será que nós em 3 dias atravessamos a cidade de São Paulo? Acho que menos. Imagine o tamanho da cidade que o escritor está dizendo. Mas para quê? Para um homem, Jonas, entrar na cidade e dizer assim: olha, a coisa não está boa para o lado de vocês não, vamos nos converter. E para uma cidade toda vestir-se de saco e fazer penitência. O que é que fez? É somente a palavra, é somente isso que Jesus fez. Diz assim para eles assim: olha, esses homens estavam trabalhando. O que é que fez esses homens seguirem Jesus? É somente ele dizer, olhar para eles e dizer assim: olha, venha, eu vou fazer vocês pescador de homens. E eles abandonaram tudo, inclusive André e João abandonaram quem? Abandonaram, entre aspas, seu pai Zebedeu. Deixaram família. E foi só porque Jesus disse assim: olha, venha, venha. O que está por trás disso? Foi só porque um desconhecido chega numa cidade, diz que a cidade está em perigo, e eles param tudo o que estão fazendo para viver uma nova realidade? O que está por trás disso? O que será que fez o padre? O que será que me fez sair da minha casa e deixar a minha família, e deixar as minhas coisas, e vir seguir a Deus? O que é que fez? O que é que fez você que é casado? Simplesmente olhou um para o outro e vamos viver junto? O que é que fez isso acontecer em vocês? Há algo escondido no evangelho de hoje. Há algo escondido que talvez para nós seja difícil até de compreender. Os meninos sabem bem disso. Às vezes as pessoas chegam para nós e perguntam assim: mas o que te fez ser padre? E o mais interessante dessa pergunta é que a gente tem dificuldade de responder. Não é verdade? É uma pergunta difícil de ser respondida. Por quê? Porque de repente eu vivi algumas coisas na minha vida, e eu passei por certas crises existenciais. Jesus não foi chegando lá. Esses meninos ouviram e viram o que Jesus fazia. Esses meninos estavam envolvidos. Eles não abandonaram as redes ou abandonaram a vida deles por qualquer coisa. Existe algo a mais. Quando eu via um padre, aquilo me dizia algo. Aquilo era muito grande para mim, aquilo era muito forte. Quando eu visitava um doente, isso também era muito forte para mim. Era tão forte que me fez entrar em crise existencial, de ficar pensando assim. Imagina para mim um jovem de 18 anos de ficar pensando assim: olha, mas o que está acontecendo comigo? O que eu vou ser? O que eu vou fazer? E que você também, quando foi casar, né? E aí quando você viu o seu esposo ou a sua esposa, naquela pessoa existia alguma coisa que te fazia querer passar a vida inteira do lado dela.
Existia algo que talvez você nem consegue explicar o que existe naquela pessoa, mas algo existe nela. E tantos casamentos, e se o padre perguntar aqui, tem gente aqui que já está junto há mais de 50 anos. E como é que você sabia que vocês iriam ficar juntos há mais de 50 anos? O que é que tem? E todo esse processo, e é natural, todo chamado, todo despojamento de vida, como se fala na segunda leitura. Alguém que é capaz de comprar alguma coisa, mas viver como se não tivesse comprado. Todo esse despojamento, ele só vem na nossa vida a partir do momento que nós escutamos esse chamado. E a Bíblia diz, e também a igreja acredita muito nisso, que Deus fala em nós através da nossa consciência. Todos nós temos uma consciência. A sua consciência, algo te disse, olha, esse homem aí é para casar. Algo disse para mim, olha, Rafael, a sua vida é para você seguir e ser padre. Algo me diz. E quando esse algo diz em nós, gera um conflito enorme dentro de nós, começa a se contradizer. Eu lembro quando eu fui decidir para entrar no seminário, eu entrei em crise existencial. E isso é o normal, é o natural da vida. Essas coisas precisam acontecer conosco, porque aí eu me deixo guiar pela minha consciência. E esses homens se deixaram guiar pela consciência deles, porque provavelmente eles estavam nesse processo. Hoje os meninos têm crise existencial, que é uma coisa super saudável. Tem que ir no psiquiatra tomar remédio. Não consegue ter uma crise existencial, que é essencial. Jesus tem uma dinâmica fabulosa, que é a dinâmica das perguntas, né? A pessoa vai com uma pergunta para ele, e a resposta de Jesus é uma outra pergunta. Ele fazia que a pessoa criasse consciência, tomasse consciência, olhasse para dentro de você. Esse processo de olhar para dentro de si mesmo, e encontrar coisas, reconhecer, conseguir mudar a direção, fazer diferente. Esse processo é natural e saudável, e nós estamos perdendo isso. A nossa consciência hoje é mal formada, principalmente dos jovens. Quando tem uma crise de consciência, porque Deus fala nisso. Foi nessa crise existencial, e você pode perguntar para qualquer desses meninos aqui, foi nessa crise existencial, e você imagina um menino de 18 anos, ou um rapaz de 14 anos, pensando que vai fazer uma escolha para o resto da vida. Isso é para deixar em crise realmente. E está certo, o chamado passa por isso. E tudo que você vai fazer na sua vida, você enfrenta essas contradições naturais, saudáveis, belas e bonitas. Quando você se pergunta dentro de você, mas será que Deus existe? E você se sente, às vezes assim, falando assim, meu Deus do céu, não, isso é bom. Porque é através dessa pergunta que você vai chegar à resposta de que Ele existe realmente. Mas se você não se deixa fazer perguntas, você não muda. Uma água parada. E você sabe que no Brasil o que acontece com água parada? O que acontece? Cria o quê? Dengue. E quando nós deixamos o mar interior da nossa vida parado, adoece. Não vai para frente. Cria bicho. A pessoa fica bichada. Como diz lá no interior da onde eu moro, em Vicentinópolis. Filhos, nós precisamos escutar o chamado de Deus. E para algumas pessoas em especial, como os pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, Nossa Senhora falou pessoalmente. Agora para todos nós, isso é raro na igreja. Tem algumas aparições raras, como a de Guadalupe, que falou com o Juan, o índio. Porque Deus tem um projeto naquilo, e nós sabemos o projeto que Ele tem com aquilo, e acontece mesmo. O povo do México é super convertido, é o país mais cristão, mas conosco Deus fala pela consciência. Quando eu entro em crise de consciência, quando você vê um menino com crise de consciência, você empurra ele, isso mesmo meu filho, vai, faz essas perguntas, porque é daí que vai nascer as vocações, e as mais bonitas vocações. É daí que vem isso, é disso que veio, não foi, Lucas? Não é isso que veio no seu coração quando você também se questionou para falar assim, meu Deus do céu, isso que eu vou fazer agora,
E só dá certo no momento em que você estabelece essa crise dentro de você e você luta por ela e vive a partir dela. E o padre não está falando só para jovem, não. Para todos os de cabeça branca aqui, ó, é para vocês também. A consciência se forma até o último momento da vida, até o momento até a nossa morte. Por isso sejam firmes nisso. Vamos pedir a graça de Deus. No instante de silêncio, peça a graça de Deus, para que Deus deixe que as nossas consciências sejam formadas. Peça a Deus a graça de conseguir entender a voz dEle no meio dessas perguntas que nascem no nosso coração, de escutar o chamado, assim como Jonas, Pedro, André, Tiago e João escutaram, que nós sejamos capazes de escutar essa voz dentro do nosso coração.